Oi, gente, eu me chamo Alba Peixoto, sou R1 de Psiquiatria aqui do Hospital Psiquiátrico São Pedro, em Porto Alegre, e o pessoal do R0 me convidou para compartilhar um pouquinho de como é o nosso serviço. Então, no primeiro ano, a gente é referência, tá, aqui para o estado do Rio Grande do Sul, é um hospital grande, e a gente, no primeiro ano de residência, a gente tem as internações psiquiátricas pela manhã. Então, todas as manhãs, os R1 se dividem nas internações. Nós somos 10 R1s, são 10 vagas, e a gente passa pelas internações da infância, internação da adolescência, internação feminina e internação masculina. Então, são 4 internações psiquiátricas que tem em média 16 a 20 leitos, a depender da unidade. Algumas unidades têm mais, outras menos. É uma média de 20 pacientes por cada unidade. E a gente tem também no RU os ambulatórios, que é na parte da tarde. A gente tem ambulatório de ansiedade, a gente tem ambulatório de psicoses, a gente tem ambulatório de transtornos do humor. Nos ambulatórios, a gente atende os pacientes e tem a supervisão, tem os preceptores para discutir os casos. Na internação, a gente fica durante as manhãs e tem os nossos pacientes da internação, que são nossos, né? E a gente discute com os preceptores também. A gente tem aula de psicopatologia, a gente tem aula de psicofarmacologia, a gente tem os seminários, que alguns são professores convidados, psiquiatras, e alguns seminários somos nós residentes, R1, R2 ou R3, que apresentam os seminários. A gente tem também aula de neurologia dentro desse primeiro bloco do R1 e aula de emergências psiquiátricas, além do estágio, que aí é em outro serviço de emergência, não é dentro do nosso próprio hospital, que é o estágio de emergências psiquiátricas, que acontece também no R1. E a gente tem durante o final de semana os plantões, que são as rondas. As rondas dos finais de semana são divididas entre os R1s. O R2 não tem plantão no final de semana, é uma diferença assim em relação à carga horária, obrigações do R1 e do R2. E a gente também tem aula de introdução à pesquisa científica, de metodologia e aula de saúde pública ainda no R1. E a gente tem, lá no São Pedro, oficina de criatividade, jardim terapêutico, atividades e práticas não farmacológicas, práticas recreativas, que são muito legais de acompanhar dentro dos pacientes que estão internados. E a gente tem também práticas recreativas, como oficina de criatividade e jardim terapêutico, que são práticas que são feitas tanto com os pacientes que estão na internação, quanto os pacientes ambulatoriais que a gente consegue encaminhar no nosso ambulatório para essas práticas. São atividades não farmacológicas, atividades recreativas, que é muito legal de ver na prática acontecendo. Que a gente vê assim no dia a dia que a psiquiatria não é só remédio, né? Tem todo um tratamento farmacológico e não farmacológico associado. E no segundo ano de residência, no R2, que eu achava que ficava mais fácil, tá, a carga horária, mas eu já soube pelos nossos R+, que não, que é bem puxado também o R2, assim como o R1, mas a gente não tem mais internação psiquiátrica, nem ronda no final de semana. Isso fica com os R1s, né? Então, no R2, a gente continua com 3 ambulatórios que a gente tinha no R1. O ambulatório de ansiedade, o ambulatório de psicoses e o ambulatório de transtornos do humor continua também no R2. A gente atende os pacientes, discute os casos com os preceptores e depois tem seminário nessas tardes desses ambulatórios que a gente também continua no R2. Além disso, tem outros ambulatórios que a gente tem no R2, como por exemplo o ambulatório de TCC, Terapia Cognitivo-Comportamental. A gente tem atendimento aos pacientes, né? E também a discussão com seminários nesse ambulatório. A gente tem um ambulatório de psiquiatria da infância e adolescência em um horário, é na sexta de manhã. E também a gente tem aula de psiquiatria da infância e adolescência na segunda-feira à noite no R2. E psiquiatria da infância e adolescência, uma comparação aí com alguns amigos que eu tenho da psiquiatria, em alguns serviços de residência não é visto no R1, só no R2. A gente já vê psiquiatria da infância e adolescência desde o R1 na internação que eu falei anteriormente, porque a gente tem internação da infância e internação da adolescência. Outro ambulatório que a gente tem no R2 é o ambulatório de DQ, de dependência química. A gente tem atendimento aos pacientes, a gente tem supervisão e seminário de DQ também. Outra coisa que eu esqueci de falar, inclusive, né, em relação ao R1 que eu estava falando antes, a gente tem também no R1 entrevistas de dependência química. O preceptor entrevista o paciente, a gente participa na sala assim, da entrevista e depois é discutido sobre o caso nessa aula de DQ que a gente tem no R1, mas ambulatório mesmo de DQ só no R2. A gente tem também no segundo ano de residência o ambulatório de triagem,
que é um ambulatório que vai ser triado os pacientes para cada ambulatório que ele vai dentro do serviço. E a gente tem o ambulatório de POA, que é Psiquiatria de Orientação Analítica, e são feitos atendimentos dos pacientes e tem a supervisão, tem a discussão de casos e seminários. E tem também aula em outro horário, além do horário da aula do ambulatório de POA. Então tem a aula teórica de POA em outro horário, que se eu não me engano os R2 estão tendo agora na quarta-feira à noite. A gente tem aula também de saúde pública, tem a parte que é para construir o TCR, que é o trabalho de conclusão de residência, que é dentro desse módulo de saúde pública, que é dentro desse módulo que a gente tem aula nas terças à noite também. Lá no R3, que é o terceiro ano de residência médica de psiquiatria, a gente tem lá no São Pedro, CAPES pela manhã, então quase todas as manhãs os R3 estão no CAPES. À tarde tem a consulta de POA, que é Psicoterapia de Orientação Analítica, e aí o R3 escolhe qual que é o melhor horário para marcar os pacientes e também escolhe os horários de acordo com a preceptoria, que é a supervisão da POA. Tem também, na quarta-feira à tarde, estágio de interconsulta na Santa Casa de Porto Alegre, que é um estágio que tem interconsulta com a psiquiatria que eles fazem lá. Eles têm também, a gente tem no R3, o estágio, que é a aula de neurodesenvolvimento, que é na sexta tarde, se eu não me engano é de sexta tarde que acontece. E tem o TCR, que são aulas de TCR, e o tempo para preparar o TCR, que é o trabalho de conclusão de residência. Então, assim, pelo que eu percebi, o que eu sondei dos meus R+, teoricamente, em relação à carga horária, o R3 seria, entre aspas, o mais tranquilo de carga horária aí, para quem tem essa dúvida do serviço também. E é um serviço que eu tô apaixonada, assim, cheguei agora, tô no R1, Toda residência tem suas questões, assim, burocráticas, estruturais, mas todo mundo que eu conheço, que passou pelo São Pedro, ama e é um profissional muito bem formado, é um profissional que já fez outras formações também, depois que saiu da residência do São Pedro, e todos que eu conheço e já conversei são apaixonados pelo serviço. Então fica aí, para quem tiver alguma dúvida, pode botar nos comentários ou me manda um direct também. E vem ser apaixonado pela psiquiatria assim também como eu sou.